Novidades sobre Marcel Ruiz e Júlio Enciso. Tem também onde assistir Palmeiras e Universitário e também as prováveis escalações para esse jogão aí da Libertadores. Tem o atual presidente Lula citando xingamentos aí da torcida do Palmeiras para o Abel Ferreira. A gente vai trazer aqui para vocês o que ele disse. E também o Marcos Rocha. Marcos Rocha pode já deixar o Palmeiras de maneira antecipado. Então vamos todos juntos aqui. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Então você que já nos conhece, por gentileza, deixa aquele like maroto, é muito importante pra gente. Você começou a não seguir, né? Caiu nesse vídeo de paraquedas, segura aí a sua mão. Se você curtir, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Vamos juntos aqui então, começando com Universitário e Palmeiras, onde você pode assistir esse jogo na quinta-feira, no dia 14, pela Libertadores, tá? O Palmeiras e as escalações também. Eles se enfrentam aí às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Monumental de Lima, pela ida das oitavas de final da Libertadores. E onde você pode assistir esse jogão aí? ESPN e Disney+. Vão passar nesses dois lugares, então você que tem uma TV por assinatura aí ou um streaming pago, você pode também conseguir assistir nessas duas opções, tá? E aí o Palmeiras está em busca do Tetra com a melhor campanha da primeira fase de grupos da Libertadores, 100% de aproveitamento, 6 vitórias, 17 gols marcados e só 4 gols sofridos, tá? O Palmeiras aí busca com a melhor campanha na fase de grupo, decide sempre em casa. O Palmeiras sempre tem essa vantagem de decidir o mata-mata em casa, exceto na final, onde é campo único, tá, senhor? Já o Universitário aí, por sua vez, ele terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo B, com 8 pontos conquistados, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na Libertadores. Então, antes de eu chegar com a escalação aqui, Arla, acho que é unanimidade que o Palmeiras tem que vencer esse jogo, né? Vencer. O empate não é um mau negócio, dado Libertadores, mas dado o contexto, o Palmeiras tem um elenco 14 vezes mais caro que o Universitário. Precisa vencer esse jogo, né? Precisa, lembrando daquele jogo na outra Libertadores contra eles, que foi num sufoco, então às vezes você arruma uma dificuldadezinha ou outra ali. Tem algumas oitavas aí que o Palmeiras deu sorte no sorteio e mesmo assim não foi tão fácil quanto parecia, mas tem que sair com o resultado. Acho que foi contra o Libertad que a gente ganha de 1-0 apertado com o gol do Gustavo Gomes, né? Não sei se foi 1-0, alguma coisa assim, que era uma que a gente olhou e falou, acho que vai ser mais fácil e não foi tanto. Então tem que ir ligado para realmente tentar fazer o resultado já, até para pensar em Brasileirão, né? Porque a gente tem o Botafogo no final de semana. Numa dessas, se o Botafogo tem um resultado ruim e a gente tem um resultado legal, a gente consegue talvez entrar com um time um pouquinho mais inteiro, né? E o Botafogo talvez ter que mesclar e tal. Então, pensando até no Brasileirão, é importante demais conseguir um resultado legal hoje. E aqui falando de escalação, né? As prováveis escalações aqui. Primeiro, a do Universitário é o Vargas, o Corso, Riveiros e Benedetto, Polo, Pérez, Urenha, Concha e Carabali. Valera e Rivera. Eu sei que você ouviu aí Benedetto, fica tranquilo. Não é aquele do Boca, não. Fica sossegado, pode regular a pressão aí, que é outro Benedetto. E a do Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Micael, Piquerez, Riai, Moreno, Evangelista, Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque. Essa deve ser a escalação do Palmeiras, sem surpresa aí, o time que já vem jogando, então não tem muita novidade aí a respeito de escalação, tá, senhores? Vamos para a próxima notícia. Tem muita notícia hoje, viu, rapaziada? Muita notícia mesmo. Então fica no vídeo aí que eu garanto que você vai sair daqui informado. E teve o presidente Lula citando os xingamentos da torcida do Palmeiras aí pro Abel Ferreira, né? Ele usou o termo aí, como na política. O Lula citou o Abel Ferreira durante a entrevista aí para a Band News que ele deu na terça-feira. Ele relembrou as críticas que o Palmeiras sofreu no Allianz Parque na eliminação do Verdão na Copa do Brasil, e ele disse que o mesmo acontece na política, né? Ao mencionar aí, com vários títulos no passado, as críticas acontecem, né? O que ele disse basicamente foi o seguinte: o técnico do Palmeiras é quem mais ganhou, mas esses dias perdeu do Corinthians. Vi a torcida chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar. Um cara que ganhou tudo é mais ou menos igual à política. O Brasil é maravilhoso, né, cara? Acompanhar o noticiário do Brasil é impressionante. Enfim, é isso, né? Vamos seguir aqui, deixa sua opinião aí nos comentários. E agora, vamos falar de
Marcos Rocha, por opção do Abel Ferreira, o Marcos Rocha ele ficou de fora da lista de relacionados aí do Palmeiras para o jogo contra o Universitário pela Libertadores. Ele que tem 36 anos e ele perdeu espaço para o Giai e para o Kelvin também. Ele tem contrato aí até dezembro e o futuro incerto. Ele não viajou, não quer dizer que ele vá sair, tá? Mas quer dizer que... Mas tem a probabilidade dele sair e o Grêmio é um dos prováveis destinos do Marcos Rocha. A informação que eu tenho é que o Grêmio quer um lateral mais novo. O Grêmio está procurando um lateral mais novo. Essa informação aqui que eu consegui apurar. E o Marcos Rocha segue ali nos planos do Grêmio, tá? No Grêmio, mas o Grêmio quer um lateral novo. Então, o que acontece aqui? O Palmeiras negocia com o Grêmio, ele negocia com um ala direito brasileiro jovem. O Grêmio quer um lateral direito jovem e provavelmente esse cara deve vir do exterior. No momento, os caras ele tem o João Pedro e o João Lucas, as opções ali para lateral direita, e eles perderam o Igor Serrote, né? O Igor Serrote ele foi vendido para o Oriente Médio. Então, o Grêmio, o que ele está fazendo agora? Ele está monitorando o mercado. Ele tem o Marcos Rocha no radar e o Grêmio não fez proposta pelo Marcos Rocha ainda. Lembrando, o Marcos Rocha tem 36 anos, já é um jogador experiente. Inclusive, eu fui pesquisar a opinião de alguns torcedores do Grêmio e eles aceitam sim o Marcos Rocha, mas por um contrato mais curto, né? Aquele contrato mais curtinho. Então, está na lista do Grêmio aí para uma possível negociação, para um possível desfecho. Do lado do Palmeiras, né? A vontade é que o Marcos Rocha cumpra o seu contrato no Palmeiras, que vai até o fim do ano, mas uma saída não é descartada, que foi o que aconteceu com o Mike. O Palmeiras entende aí que tem outros nomes para a posição, né? Tem o Giai, o Kelvin, além do Gilberto também, que pode subir, mas o que a gente trouxe aqui para vocês é que ele só subiria no ano que vem. E justamente por isso aí a diretoria do Palmeiras abrirá conversas com o Rocha, caso chegue aí alguma proposta efetiva para ele, de forma para entender a vontade dele, né? Ó, você quer realmente sair, você topa ficar até o final do contrato, e se for do interesse dele sair do Palmeiras, o desejo vai ser atendido, né? Até pelo respeito aí o respeito mútuo que se tem entre Marcos Rocha e a equipe do Palmeiras, então isso pode ser facilitado. Então nessa temporada o Marcos Rocha disputou 17 jogos com o Palmeiras, com uma assistência registrada. Aqui também não tem muito segredo, né, Arno? Não sei a tua opinião, né? Não quero induzir a tua opinião nem a de ninguém, mas é fim de ciclo, né? Natural. Vai sair igual o Mike, né? O Mike saiu muito bem ali, né? Teve homenagem e tal, você vê ali toda o elenco emocionado e tudo mais. Vai sair bem, vai sair pela parte da frente. A única coisa, não vou dizer nem que me preocupa, né? A única coisa que muda bastante, que a gente tinha dois laterais aqui, um de 36 e outro de 32. Agora a gente vai ter um de 24 e outro de 21, né? Que é o Kelvin e o Giai. Então a gente realmente foi ali, digamos assim, a faixa etária caindo muito, o que é bom pensando fisicamente, mas a gente perde um pouquinho de experiência, né? Então, o Marcos Rocha e o Mike, eles seguraram a bronca em momentos bem difíceis, né? O do Mike ficou muito marcado ali na Libertadores, né? De 2021 contra o Flamengo, mas o Marcos Rocha eu lembro muito que tinha muita gente falando, pô, o Marcos Rocha joga mal, sei lá, contra o Juventude, aí ele pega o Corinthians num jogo difícil, ele joga bem, né? Então o Marcos Rocha tinha muito esse negócio de jogo grande também. Então, assim, tá baixando a faixa etária, é bom pensando na parte física, a parte de intensidade que o futebol tá precisando muito, mas a gente tá perdendo um pouquinho de experiência do elenco, por isso que eu até falei em outro vídeo, né, que eu gostaria que o Palmeiras talvez trouxesse pelo menos umas duas peças aí um pouquinho mais velhas do jeito de falar, né, porque hoje o cara com 30 anos no futebol, o cara tá bem, né, talvez até no auge físico alguns. Então, talvez procurar algumas peças aí um pouquinho mais velhas, porque a gente tá perdendo um pouquinho de experiência no elenco. E falando em peças aí, teve um alvo do Palmeiras, um reforço aí, que falhou feio. Foi alvo de muita crítica aí, que foi o Jefter. Vou até, se puder colocar na tela aí, por gentileza. Ele falhou absurdamente, ele virou alvo de críticas aí até pesadas dos torcedores do Rangers. Ele que é alvo do Palmeiras. Então, caras, esse é o padrão que o Palmeiras está buscando, né? Padrão jogador novo, jogador jovem com potencial de revenda. E ontem o Rangers tomou um gol nas costas. Basicamente, vou pôr aqui na tela para vocês um comentário de um torcedor do Rangers, ó, só para você ter noção aqui de como ele foi criticado ontem, ó. Eu até coloquei a tradução aqui para ficar mais fácil. Ó. É fácil encontrar um jogador brasileiro ruim, mas o Rangers conseguiu encontrar dois deles, em Jefté e Danilo. Que clube? O Ara Clube colocou aqui o
o torcedor do Rangers. Então, muito criticado do lado de lá e já levantou, né, as orelhinhas da torcida do Palmeiras, que obviamente falou, pô, não vamos não, porque é fria, porque não tem como julgar o jogador por causa de um lance, né? Mas para mim, eu sempre deixei minha opinião bem clara que o Palmeiras poderia buscar um lateral mais experiente, que não tem conversa, né? Olha lá, ó. Esse lance aí, né? Bola nas Olha lá, bola costas. nas costas. Caiu feio, hein? Nossa, é o gol, né? Digamos que acontece nas melhores famílias, né? Mas já aconteceu, direto rola isso, né? O cara é cogitado no Palmeiras e tem o lance já, não sei, parece que a torcida manda energia ruim já. Mas acontece nas melhores famílias, né, cara? Mas eu realmente teve esses comentários, eu até dei uma pesquisada meio rápido e ficou meio dividido. Tinha a galera criticando muito pelas atuações recentes e tinha a cara ali curtindo ele pra caramba. Tinha ele comemorando um título ali com a torcida com a bandeira da torcida dos caras e tal. Então eu achei meio dividido ali os comentários da torcida do Rangers. Enfim, deixa aí nos comentários se é a favor da contratação do Jefté ou é a favor de buscar um cara mais experiente. Eu deixo claro que gostaria de um lateral já com um gabarito, né? Uma experiência mais sólida, um cara que consiga chegar aí, um cara de mais nome para a lateral esquerda do Palmeiras, que, pô, precisa, né, cara? Precisa porque o Piquerez, ele é difícil você conseguir trocar o Piquerez, você conseguir um cara substituir o Piquerez e manter o nível, mas pelo menos a coisa não ficar uma disparidade tão grande, né? Então eu penso que isso tem que acontecer. Deixa aí nos comentários se você é a favor da contratação do Jefté ou não, ou tem que buscar outro alvo, tá? Vamos lá falar de Júlio Enciso e Marcel Ruiz. Vamos junto aqui falar sobre os dois. E antes de tudo, um recado rápido para você. Você pode ganhar até R$ 500 extra aí na Libertadores e na Sul-Americana com a KTO. E para você participar é muito fácil. Vai ter o ganho aumentado hoje e amanhã. Então, meus amigos, se preparem. Para participar é muito tranquilo. Tem um QR Code embaixo desse vídeo aqui, vai aparecer na tela para você, ou um link fixado no primeiro comentário. Você vai aí primeiro, cria a tua conta. É muito simples. Criou a tua conta, depois você vai até a aba promoções e encontra lá a opção 25% de ganhos extras nos jogos da Libertadores e da Sula. Clica em participar e pronto. E funciona da seguinte maneira: você monta uma aposta aí com 3 jogos na Sul-Americana e na Libertadores. E escolhe lá 3 seleções. Exemplo, vitória do Palmeiras, sei lá, vitória de um outro time ou outro jogo para ter mais de 2,5 gols. Exemplo, vitória do Internacional, vitória do Palmeiras e mais um outro jogo aí. São 3 seleções e aí você vai ter lá uma odd 3, né? Odd 3 ou mais, e aí você ativa o ganho aumentado de 25% ali no seu boletim antes de confirmar. Fechado, senhores? Então, não perde tempo, entra lá nessa promo para dar aquele gás aí na sua fezinha na Libertadores e na Sula, e lembrando que KTO é para maiores de idade, então lembre-se sempre, muita responsabilidade, sem colocar uma grana que irá te comprometer, que vá te afetar. Fechado? É só a graninha da cerveja, é só uma graninha que não te fará falta realmente. Fechado? Vamos lá falar sobre Marcel Ruiz e Júlio Enciso. O volante que era informação do PVC, tá? Perdão, acreditar aqui para ele. Informação do PVC, essa do Marcel Ruiz. O Marcel Ruiz é uma informação dele. O volante que era mais cotado aí para substituir o Richard Rios não vai ser contratado. O Palmeiras desistiu do Marcel Ruiz. Não vai mais. Ficou fazendo frescura também para vir, não vem mais. Depois de oferecer aí 10 milhões de euros, o Palmeiras estava percebendo uma má vontade do Toluca em negociar, o que é totalmente comum, né? Uma má vontade, uma negativa do Toluca. E apesar do desejo do Marcel Ruiz de se transferir, depois ele mudou de ideia no meio do caminho, ele estava meio relutante por causa de Europa, ele já queria a Europa, o Palmeiras desistiu da negociação. Pelo menos nessa janela de transferências, o Palmeiras não vai tentar o Marcel Ruiz. Inclusive, até o Marcel Ruiz, antes da negociação, com o começo da negociação, o Marcel Ruiz achava que ele ia para um grande europeu. Então, isso que estava gerando resistência. Então, até ali por aconselhamento dos empresários, né, falando, realmente, vai para o Brasil, você pode elevar o seu nível, o futebol mexicano realmente não é tudo isso que você pensa, você pode ir para o Brasil e conseguir fazer um caminho parecido, por exemplo, com o do Richard Rios, fazer um caminho como diversos outros jogadores que ali acaba sendo uma ponte para um grande time. Então, ele acabou mudando de ideia no meio do caminho,
E só que o Toluca não topou negociar. Então o Palmeiras desistiu da negociação e acabou ficando por isso mesmo, tá? Marcel Ruiz não será contratado por Palmeiras, mas a notícia animadora é que esse dinheiro que o Palmeiras não gastou com o Marcel Ruiz, ele pode usar no Júlio Enciso do Brighton, que ele custa um pouco mais caro que o Marcel Ruiz e não vai trocar uma contratação pela outra, porque são posições diferentes. O Ruiz é segundo volante e o Enciso, ele é um meia e ponta, né? Ele consegue jogar nos dois, consegue jogar de meia e consegue jogar de ponta. Mas o orçamento que o Palmeiras tinha definido para o Marcel Ruiz, ele pode ser usado também para contratar o Júlio Enciso. O Palmeiras pode tirar o dinheiro que não usou no Marcelo Ruiz e colocar no Júlio Enciso. E o Palmeiras tem pressa, tá? O Palmeiras tem pressa, muito porque a janela fecha no dia 2 de setembro, data final da janela de transferências. O Carlos Miguel tá por detalhes aí para ser anunciado. O Jefté, que a gente acabou de colocar que falhou, ele segue em negociações e também pode fechar, mas o Palmeiras vai direcionar os esforços que ele ia colocar, a grana que ele ia pôr no Marcel Ruiz para colocar no Júlio Enciso. Então você tem mais margem aí para conseguir captar no mercado. Enfim, o que você pensa a respeito aí, senhor Arlan Dias e rapaziada que nos acompanha aqui, você que nos acompanha? O Toluca provavelmente vai ficar com um cara meio de má vontade lá, né? Porque eu tava vendo que dos interessados da Europa só tinha o Ipswich, que o Ipswich atualmente está na segunda divisão, né, do campeonato inglês. Então, assim, pro cara não é nem um pouco interessante se ele tinha essa vontade de seleção e tudo mais, de ter mais projeção. Palmeiras seria muito interessante para ele, mas no final das contas, se de fato o Palmeiras conseguiu o Enciso e esse, digamos, não do Toluca ajudar, é bom, né? Porque o Enciso, eu acho que é uma necessidade maior no elenco ali, que a gente falou sobre o tal do armador, né? A única parada que tem que ver é que o Enciso, ele teve uma lesão no joelho, né? Ele tá meio que se recuperando agora e tudo mais. Eu não sei quando que ele vai exatamente voltar a jogar. Mas vamos colocar aí que o cara vai ter uma recuperação rápida e vai jogar. A gente precisa muito. Atualmente, a gente precisa muito desse armador. Porque falando até dessa ausência do Rios, a ausência do Rios ela é muito sentida mais pela parte ofensiva dele do que a parte defensiva. Até porque eu particularmente, nem gostava da parte defensiva do Rios. Só que ele ajudava muito na criação, né? Então, talvez chegar um inciso aí e suprir essa falta do 10, eu acho que já fecha. Agora, vamos ver, né? Só que tem que agir um pouquinho rápido. Que é aquele negócio, pô, tá no dia 13 ainda, é só dia 2 de setembro. Mas passa 2 semanas que a gente nem vê, né, mano? Ainda mais com os jogos rolando aí, passa rapidão. Você falou que o Enciso tava machucado, né? Recentemente. Agora que o Palmeiras fecha mesmo. Pode esperar que agora o Palmeiras vai fechar. Ó, e esse negócio que você comentou aí a respeito do jogador ficar pressionado, né? Fica assim, não é ficar de má vontade, mas fazer uma pressão pelo clube para vender. Isso aconteceu. Eu nunca contei esse caso aqui, mas eu vou revelar, né? O Aníbal Moreno. Lembra o Aníbal Moreno? O Palmeiras tentou trazer o Aníbal numa janela específica. Não lembro, não sei se foi uma janela de meio do ano, acho que foi a janela do meio do ano, né, de 23. Antes do Danilo sair, né? Tipo, o Danilo a janela sair, do trazer já. Exatamente, uma janela do meio do ano de 2023. Aí o Palmeiras foi jogar com o Boca em outubro, novembro de 23. E eu fui pro jogo. Aí eu fiquei num hotel lá, fiquei num hotel bem bacana lá. E o time do Racing se hospedou nesse hotel. Palmeiras jogar no dia seguinte, o time do Racing se hospedou nesse hotel. Eu tava conversando com um setorista o Mil Grau do Racing. Tava comemorando com um setorista lá, com um cara que cobre o Racing, acompanha o Racing. E ele tava conversando comigo, eu vi que o Palmeiras tem interesse no Aníbal Moreno e tal. Então, o que tá acontecendo? O rendimento dele caiu porque ele quer ser negociado com o Palmeiras. Ele pediu para ser negociado na janela do meio do ano. Ele queria vir já no meio do ano. O Racing segurou, só que ele não está tendo mais o mesmo desempenho e ele está fazendo uma pressão para o Racing liberar ele para o Palmeiras. Já deixou claro que quer ser vendido no final do ano. Então, e ele estava hospedado nesse hotel lá, esse cara que cobra, ele falou para mim. Então, você pode ter esse efeito aí, não sei, do Marcel Ruiz. Quem sabe a gente não vê ele pintando aqui no fim do ano. Então, esse efeito aconteceu com o Aníbal Moreno, só para explicar para vocês aí, né? Que é uma lógica que faz muito sentido. É isso, senhores. Os assuntos. Pode falar? Não, eu lembro que foi meio que aquele negócio que a turma às vezes comenta, até parou um pouco, né? Se vazar, não vem, né? Tinha isso. E a gente chegou a falar, especular o Aníbal Moreno nessa janela aí, daí acabou não dando certo, daí depois ele veio no começo do ano, né? Faz o gol do título paulista e tudo mais.
Então isso acontece aos montes. A gente traz bastante nome, às vezes, aqui, dependendo da janela, e às vezes o pessoal, pô, é mentira, é isso, aquilo, mano. É normal, o mercado de transferência é assim mesmo. É o nome aqui, aí depois já tem o não, já vai atrás de outro, é mais do que normal. É tipo a sua Master Liga, só que live action. É isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários. Quero saber a sua opinião, por gentileza. Nós trouxemos aqui para vocês muitos assuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos para você. Ah, o vídeo tá grande. Paciência, rapaziada. A coisinha curta é no Reels, é nos Stories. Aqui é profundidade. Mais ou menos, né? Não tão profundo, que não é tão intelectual assim. Mas tem profundidade aqui no vídeo. Valeu? Muita informação para vocês aí acompanharem no trânsito, no treino, em diversos lugares. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.